Que a paz de Cristo Micael estejam com todos vocês, com todos nós. Eu quero também estender o bom dia ao pessoal que porventura esteja assistindo a gente, pelo YouTube, que está sendo transmitido. E hoje eu acabei recebendo esse desafio de falar sobre a realidade da experiência religiosa e o sentido da vida. Bom, eu gostaria de começar com uma pergunta. Uma pergunta para vocês. Sim, ninguém, se não quiser, não precisa se manifestar, mas eu gostaria que vocês fizessem essa pergunta a si mesmo. Você é uma pessoa religiosa? Alguém gostaria de se manifestar? Alguém gostaria de falar? Se considera uma pessoa religiosa ou se não é uma pessoa religiosa? Eu me considero religiosa. Sim? Muito bem. Alguém mais? Também? Todos? Muito bom. Muito bem. Bom, vamos lá ver o que significa religião, de acordo com o conceito do dicionário. O livro Durante ele vai trazer um conceito muito mais ampliado sobre religião. Mas o que as pessoas entendem como religião hoje não é o conceito correto, conforme o livro. Religião é muito mais do que pertencer a uma denominação, ou praticar um determinado ritual, ou crer em determinadas coisas. É muito mais do que isso. Bom, lá está assim, que aquele que vive segundo as regras de uma religião, de acordo com o dicionário, ou que tem religião, esse é o religioso. E como substantivo, lá estava como adjetivo, como substantivo aquele que pratica a religião, que é, mesma coisa. Religião é um termo derivado do latim, e por muito tempo acreditava-se que religião provinha da palavra religare. A ideia era que o homem havia sido desconectado de Deus por conta do pecado, e esse ato de se reconectar a Deus, de religar, fosse religião. Por muito tempo acreditou-se nisso, até que surgiu outras ideias sobre isso. Uma dessas, há outros teólogos que defendem que a palavra religio, ou religiones, provém de relegere, que é reler, revisitar, retomar o que estava largado. Então, parece dois significados iguais, mas tem sentidos diferentes. O livro Durante diz que para o materialista descrente, o homem é simplesmente um acidente evolucionário, obra do acaso. Tudo surgiu com o Big Bang. As suas esperanças de sobrevivência estão ligadas a uma ficção, que é uma imaginação, coisa inventada pela mente do homem. Assim dizem os ateus, que tudo isso, Deus, tudo envolvido com religião, é uma criação humana. Seus medos, amores, aspirações e crenças não são senão a reação de uma justaposição incidental de certos átomos de matéria sem vida. Nenhum aparato de energia, nenhuma expressão de confiança pode transportá-lo depois do túmulo. Isso é o que dizem os ateus. As obras devocionais e o gênio inspirado dos melhores homens estão condenados a ficar extintos pela morte, pela noite longa e solitária do esquecimento eterno e da extinção da alma. O desespero sem nome é a única recompensa por viver e labutar sob o sol temporal da existência mortal. Sem piedade e lentamente, mas a cada dia de modo mais certo e apertado, a vida imprime sobre esse indivíduo a sua garra de condenação sem piedade, a qual um universo material, hostil e implacável, decretou fosse um insulto a coroar tudo aquilo que é belo, nobre, elevado e bom nos desejos humanos. Deve ser muito angustiante ser ateu. Eu tenho essa impressão de você acreditar que tudo que você produziu aqui não serviu para nada, vai ser destruído com a morte. Tudo que todos os homens mais nobres, mais sábios, todas as obras, tudo um dia será destruído.
Porque não é só nós, seres humanos, que em tese vamos morrer. Eles acreditam também que o mundo vai morrer, o universo vai morrer. E aí tudo acabou e não serviu para nada. Então deve ser muito angustiante também você viver uma vida em que você não tem esperança. Que a qualquer momento a gente pode morrer. E não há tempo para mais nada, acabou, né? Deve ser muito angustiante. Ainda bem que nós acreditamos na continuidade, né? O livro diz que a verdadeira religião é a devoção do eu a serviço de valores com significado supremo. E eu vou trazer algumas frases em que o livro conceitua a religião, mas, né, ele conceitua o que é a verdadeira religião. A verdadeira religião é um caminho de vida, cheio de significados, que se coloca dinamicamente face a face com o lugar comum das realidades da vida diária. A verdadeira religião não é um sistema de crença filosófica que possa ser deduzido pela razão, nem consubstanciado por provas naturais, nem é uma experiência fantástica e mística de sentimentos indescritíveis de êxtase a serem desfrutados apenas pelos devotos românticos do misticismo. Religião não é aquelas experiências que as pessoas têm de... Muitas vezes a pessoa fala assim, eu senti a presença de Deus, aí sente uma emoção, né? Às vezes um arrepio, às vezes dá vontade de chorar, ou dá vontade de pular, de gritar. Muitas pessoas, não sei se vocês tiveram experiências religiosas, mas é comum na igreja as pessoas serem tomadas pela emoção, às vezes por conta de um louvor, às vezes por conta da oração, né? E as pessoas são levadas àquele momento. Tem sempre um fundo musical, tem sempre a baixa luz, então tudo é feito para que as pessoas se emocionem. Não tem nada de errado. Mas essa experiência emotiva não é religião, é o que está dizendo. Não é uma experiência fantástica e mística de sentimentos de êxtase a serem desfrutados apenas pelos devotos do misticismo. Na sua verdadeira essência, a religião é feita de confiança na bondade de Deus. A verdadeira religião é o ato de uma alma individual nas suas relações conscientes com o Criador. Então a gente começa a entender, ao longo dessas frases que temos aqui, que religião é um relacionamento. Quando o homem tem um relacionamento com Deus, ele está praticando religião, em qualquer grau que seja. Às vezes, dentro de uma religião primitiva, ele vivendo toda aquela experiência que ele acredita sendo religião, mas em algum momento ele se relaciona com a divindade. É naquele momento que ele está praticando religião. A religião organizada é a tentativa de socializar o ato da adoração do homem. Então a religião ela se organiza num sentido de unificar, congregar, unir as pessoas dentro de um objetivo, mas a verdadeira religião é aquele relacionamento que é individual entre o homem e Deus. E isso pode acontecer dentro de um templo, como pode acontecer em qualquer lugar, na rua. A religião é no dia a dia, né? A verdadeira religião destina-se a diminuir as forças extenuantes da existência. Ela libera a fé e a coragem para a vida cotidiana e para o serviço não egoísta. Então a verdadeira religião nos auxilia a continuar a nossa batalha do dia a dia, por conta da nossa confiança, a nossa convicção de que nós não estamos sós, de que nós temos um objetivo, um propósito, que essa vida tem um sentido e que nós buscamos encontrar o Criador, nos tornarmos um com Ele, nos tornarmos eterno com Ele. Esse propósito, essa busca e esse relacionamento, por mais primitivo que seja, é religião. E é por isso que o livro fala que a religião ela vai evoluindo, desde aquele homem que estava adorando o fogo, ou os animais, ou as forças da natureza. De algum modo, o propósito dele era encontrar Deus. Mesmo que de forma
em que hoje a gente olha para trás e fala assim, nossa, né, como aquelas religiões eram primitivas. E muito provavelmente no futuro muitos olharão para trás e vão olhar a nossa religião de hoje como primitiva, porque nós estamos subindo uma grande escada evolutiva. E essa escada é a religião. Não importa em que degrau nós estamos, é possível que a gente olhe para trás e encontre outras pessoas mais embaixo. Com certeza existe muito caminho pela frente ainda e que nós teremos de percorrer. Se um homem escolhe fazer a vontade divina, ele saberá o caminho da verdade. Torna-se literalmente verdade que as coisas humanas devem ser conhecidas para serem amadas, mas as coisas divinas devem ser amadas para que sejam conhecidas. E quanto mais souberdes da ciência, tanto menos certos podereis estar. E quanto mais de religião tiverdes, tanto mais seguros estareis. Assim, a ciência é sempre uma construção, né? Quanto mais a gente descobre, mais nos tornamos cientes de que não sabemos nada, que ainda há muito mais para descobrir. Mas quanto da religião, não. Quanto mais religião nós temos, quanto mais contato com Deus, mais certos estamos de que estamos no caminho, que o nosso caminho é a busca de Deus, né? A religião não precisa ser definida. Todos nós conhecemos seus frutos sociais, intelectuais, morais e espirituais. Bem, a verdade é que a percepção que se tem da religião é humana e, portanto, sujeita às algemas da ignorância, à escravidão da superstição, às fraudes da sofisticação mundana e às ilusões das filosofias falsas. E é por isso que muitas vezes nós criticamos a religião. Porque nós olhamos para a religião e a nossa percepção que fazemos dela está equivocada. Porque a gente está olhando os erros da religião. Nós não conseguimos enxergar os frutos da religião. O que ela está produzindo. Mesmo as religiões mais primitivas. E, em algum grau, todas as religiões têm um pouco disso aqui. Algumas mais, outras menos. A ignorância, a escravidão da superstição, as fraudes. Porque o ser humano é falho. Todo mundo comete suas falhas. E as religiões são feitas, as religiões que conhecemos, as institucionalizadas, todas que conhecemos, existem pessoas ali atuando. Como nós aqui. São pessoas atuando. E pessoas falham. É natural. Mas não é por conta dessas falhas que a religião não tenha valor. E é por isso que o livro de Urântia fala que todas as religiões de Urântia são boas. Quando ela promove, ela estimula o homem na busca de Deus. Não é difícil observar os praticantes religiosos vivendo e perseverando como se estivessem já em presença do Eterno. Os crentes reagem a essa vida temporal como se a imortalidade estivesse já nas suas mãos. As pessoas religiosas parecem viver emancipadas e livres, efetivamente, da pressa, da usura e da tensão penosa das vicissitudes inerentes às correntes seculares do tempo. Elas demonstram uma estabilidade de personalidade e uma tranquilidade de caráter, que não é explicada pelas leis da fisiologia, nem da psicologia, nem da sociologia. A religião promove isso. As pessoas, mesmo vivendo aqui, nessa vida, elas vão se tornando cada vez mais conscientes de que a verdadeira vida está do lado de lá. Que aqui é uma antessala. E que um dia nós vamos atravessar essa porta e nós vamos começar a verdadeira vida. Então, as pessoas que têm essa convicção, as coisas da vida aqui já não têm mais o mesmo peso, o mesmo sentido. Né? Como Laudisto, né? Como leu ontem para nós aquele texto, né? As pessoas já vivem daquela forma, né? Que importa se o mundo está entrando em colapso?
A verdadeira vida não é essa, a verdadeira vida é a que vai começar do lado de lá. A missão da religião é preparar o homem para enfrentar com valentia e até mesmo com heroísmo as vicissitudes da vida. E é muito comum da gente ver as pessoas religiosas são aquelas que enfrentam a vida de forma mais corajosa. São aquelas que, mesmo diante do problema, elas sabem que aquilo é passageiro. Nenhum problema dura para sempre, assim também como nenhum momento de felicidade dura para sempre. São momentos que nós vivemos e que a gente precisa superar, mas vai passar. É a figura do barco rompendo as ondas, né? Aquele vídeo de ontem. A religião é o dom supremo do homem evolucionário. É aquela coisa que o capacita a prosseguir e a resistir, como se estivesse vendo a ele que é invisível. Imagina se não houvesse religião, né? O que seriam das pessoas? Imagina viver a vida sem ter esperança, sem acreditar que tem algo lutando comigo. Nós temos a convicção de que nós temos a centelha divina, que Deus está conosco e Ele está lutando conosco e nós vamos vencer, porque não será por falta de ajuda, é apenas questão de decisão, né? O homem que decide, ele consegue. O misticismo, contudo, muitas vezes, é algo como um refúgio da vida e é adotado por aqueles seres humanos que não amam as atividades mais duras de viver uma vida religiosa nas arenas abertas da sociedade e do comércio humano. A verdadeira religião deve atuar. O misticismo, muitas vezes, é uma muleta, é um mecanismo que o homem busca de se escorar em algo para vencer. Mas o livro diz que a religião é uma questão de ação. A religião, ela sempre nos leva a agir. É um ato de coragem, de enfrentamento das dificuldades. O misticismo é uma maneira do homem de acreditar, se auto-iludir, de que alguma força externa, miraculosa, alguma coisa, algum fetiche, alguma magia, alguma coisa, vai interferir na sua vida e vai fazer com que as coisas aconteçam. Mas isso não vai acontecer. As ajudas que nós temos são ajudas espirituais. Então não existem forças espirituais interferindo na nossa vida material. A religião nunca ficará satisfeita com o mero pensar ou com o sentimento sem atuação. Por mais que a gente possa desejar ou pensar positivo que vai ganhar na Mega Sena, se você não acertar os números, né? Se não jogar, né? Tudo depende de ação. A deficiência intelectual ou a pobreza educacional, inevitavelmente, é um obstáculo. Ou seja, a falta de conhecimento, né? Falta de cultura, falta de conhecimento é um obstáculo para o acesso a níveis religiosos mais elevados. Porque o ambiente da natureza religiosa, empobrecido assim, sem conhecimento, retira a religião do seu canal principal de contato filosófico com o mundo do conhecimento científico. Então, religião e ciência, muitas vezes é colocado como se fosse uma coisa contra a outra. E o livro diz que não, que elas devem caminhar juntas. Você tem razão e fé, uma coisa contrapondo a outra. Mas aquilo que a ciência consegue explicar, nós devemos aceitar a ciência como fonte de conhecimento. Aquilo que a ciência não consegue, onde existe uma lacuna, aí é onde entra a fé. A ciência nunca vai provar, por exemplo, a existência de Deus. Aí entra a fé. Mas nós não podemos nos fechar os olhos para a ciência, né? Abrir mão do conhecimento, do racional e viver apenas pela fé. A gente vai acabar se tornando um fanático religioso, né? Os fatores intelectuais da religião são importantes, mas igualmente o hiperdesenvolvimento deles transforma-se algumas vezes em um empecilho, um embaraço. Da mesma forma,
Se a pessoa esquecer a fé e se tornar um adepto apenas da ciência, ela vai ignorar tudo aquilo que a ciência não consegue explicar. É quando uma pessoa se torna ateia. Uma religião deve trabalhar continuamente sob uma necessidade paradoxal. São duas as necessidades e parecem um paradoxo, né? A necessidade de fazer o uso efetivo do pensamento, a razão, e ao mesmo tempo dando o desconto devido à inutilidade que é utilizar o pensamento para o fim espiritual. Aquilo que a ciência não consegue explicar, que é do reino espiritual, se não for pela fé, nós nunca iremos alcançar. Então nós devemos encontrar o equilíbrio entre essas duas polaridades, da razão e da fé. Valorizar aquilo que a ciência conhece e que consegue explicar, e aquilo que a ciência não é capaz de explicar, aí somente pela fé. O desejo religioso é a busca sedenta da realidade divina. Então, a busca por Deus é praticar religião. A experiência religiosa é a realização da consciência de haver encontrado Deus. E quando um ser humano encontra Deus, o triunfo dessa descoberta fica experienciado dentro da alma desse ser, de um modo tão indescritivelmente efervescente, que ele é levado a buscar o serviço amoroso do contato com seus semelhantes menos iluminados, não para revelar que ele encontrou Deus, mas para consentir que o transbordamento da bondade eterna, que inunda a sua própria alma, refresque e enobreça os seus semelhantes. A religião real conduz a um serviço social maior. Então é aquilo que Jesus disse, né? Se quiseres servir a mim, serve aos meus irmãos na carne como eu servi a ti. Então, isso é religião. A religião verdadeira, real, é o serviço. E quem mais fez isso, né, senão Jesus? Então, tudo que a gente lê, a gente encontra todas essas referências na prática, na vida de Jesus. Jesus era um homem religioso? Mesmo sabendo de todas as falhas que havia no judaísmo, Jesus estava sempre presente nas sinagogas. Jesus ia em todas as festas da Páscoa. Seus irmãos, quando completavam a idade lá de participar da cerimônia que os declarava como adultos do reino, Jesus fazia questão de levar. Assim como José e Maria o levou naquela festa de Páscoa, quando ele tinha 12 anos, ele fazia questão de levar seus irmãos todos os anos. Jesus nunca abandonou. Porque era ali, ele sabia que ali na religião judaica, muitas pessoas estavam com aquele propósito de encontrar Deus, praticando a religião. A religião não estava no sacrifício do cordeiro, a religião não estava de verdade na prática de ir a Jerusalém para uma festa. A religião estava no propósito das pessoas de encontrar Deus, cada uma a seu modo. O elemento de erro presente na experiência religiosa humana é diretamente proporcional ao conteúdo de materialismo. Aqui está. Qual o erro das religiões? É quando ela quer trazer a religião para o mundo material. Religião é uma experiência espiritual. É a busca do homem, que é material, mas transcendendo o material, buscando o reino espiritual, tentando tocar a realidade espiritual através do ajustador do pensamento. Quando o homem traz a religião para o mundo material, ela vai se afastando da verdadeira religião. O elemento de erro nas religiões é o quê? É o materialismo. Quanto mais de materialismo você encontrar numa religião, mais longe ela está da religião real. E o que é materialismo? Tudo que uma pessoa pede a Deus do reino material é materialismo. Se você ora pedindo um carro, isso é materialismo. Se você ora pedindo um emprego, se você ora pedindo a cura de uma doença, tudo isso é materialismo. E quanto mais de materialismo há, mais longe da verdadeira religião nós estamos.
E, infelizmente, o que a gente vê nas religiões atuais é esse tipo de promessa, principalmente na religião evangélica, né? Os grandes programas de televisão, as grandes redes de igrejas hoje, elas utilizam a TV para apelar às pessoas que estão passando por dificuldades, ou financeira, ou de saúde, ou de relacionamento. E aí elas prometem isso, olha, se você vir para a igreja, se você fizer uma campanha, se você fizer um propósito com Deus, Ele vai resolver todos os seus problemas. Aí coloca o testemunho de pessoas falando sobre olha, eu estava endividada, aí eu fui para a igreja e Deus pagou todas as minhas dívidas e agora eu estou próspera, né? Isso é materialismo e isso afasta o homem da verdadeira religião. A verdadeira religião é espiritual. Eu sempre lembro de um versículo da Bíblia, eu tenho formação cristã, então eu estudava muito a Bíblia e os versículos ficam vindo, né? Então tem um que diz assim, Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito. Então assim, eles já tinham sacado isso lá no passado, mas infelizmente ainda muitas pessoas utilizam a religião para fins materiais. Então, eu vou voltar naquele parágrafo inicial lá para a gente ler novamente. O elemento de erro presente na experiência religiosa humana é diretamente proporcional ao conteúdo de materialismo, que contamina o conceito espiritual feito sobre o Pai Universal. A época pré-espiritual do progresso humano no universo consiste na experiência de despojar-se dessas ideias errôneas sobre a natureza de Deus e sobre a realidade do Espírito puro e verdadeiro. A oração, de fato, é uma parte da experiência religiosa. Eu falei em oração, né? Você, mas então quer dizer que eu não vou orar, pedir as coisas para Deus? Mas olha só, a oração é uma parte da experiência religiosa, mas tem sido erradamente enfatizada pelas religiões modernas em detrimento da comunhão da adoração, que é mais essencial. Os poderes refletivos da mente são aprofundados e ampliados pela adoração. A prece pode enriquecer a vida, mas a adoração ilumina o destino. A adoração existe para sua própria causa. A prece incorpora um elemento de interesse próprio. Qual a diferença quando nós estamos falando com Deus? A diferença de prece para adoração. A prece nós estamos pedindo alguma coisa para nós. E a adoração não, nós estamos só agradecendo a Deus. Não há nenhum pedido. Essa é a diferença. Então, a gente não deve pedir? Claro que sim. Mas quando for pedir, tenta aprender a pedir coisas de valor espiritual. Buscar Deus. Esse é o nosso objetivo. Não buscar crescimento material, ou prosperidade, ou saúde. Essas coisas nós temos os mecanismos materiais para buscar, né? A adoração não existe absolutamente nenhuma demanda ou outro elemento de interesse pessoal na verdadeira adoração. A adoração nada pede, nada espera para o adorador. No momento em que o elemento do interesse próprio é introduzido na adoração, nesse instante a devoção passa da adoração para a prece. Na hora que surge um interesse pessoal, você está pedindo algo, aí deixa de ser adoração. Nenhuma prece pode ser ética quando o suplicante busca uma vantagem egoísta sobre os seus semelhantes. A prece egoísta e materialista é incompatível com as religiões éticas que estão fundadas sobre o amor não egoísta e divino. Mais uma vez, o livro falando sobre a prece materialista, né? A prece materialista está fadada a desapontar e a desiludir, pois até mesmo as descobertas científicas avançadas demonstram que o homem vive em um universo físico de lei e de ordem. Nós estamos sobre regras de um universo material, então nós estamos sobre essas leis. E Deus não vai interferir nisso. Por mais que a gente deseja, ou às vezes até acredita, de repente
A fé tem esse valor, tem essa contribuição, né? De ajudar uma pessoa, porque enquanto ela não desiste, enquanto ela está lutando, enquanto ela tem fé, ela acredita que ela vai vencer, a chance de vencer é muito maior. Então não é que a gente não deva ter fé, é que Deus não vai responder orações materialistas. Elas não sobem porque o circuito da oração é espiritual. Voltando lá para o documento 102, a eliminação do medo religioso, concretizada pela filosofia e o progresso firme da ciência, contribui grandemente para a mortandade dos deuses falsos. O que ele está dizendo? Houve uma época que o homem acreditava em deuses de todo tipo, né? Cada cultura tinha sua mitologia e era um emaranhado de deuses inventados pelo homem. E é isso, inclusive, que faz com que muitos ateus utilizem esse argumento: Deus é uma invenção humana. Porque o homem realmente inventa muitos deuses. Mas isso não é algo que elimina o fato da existência do verdadeiro Deus. Claro que o homem inventa muitas coisas, mas existe a verdade. Assim como nós inventamos muitas histórias, né? Muitas ficções na arte, no cinema, na literatura, mas não existe a verdade real, aquilo que realmente aconteceu. Então, assim, o fato de nós sermos ótimos em inventar histórias não quer dizer que não exista a história real. Da mesma forma, Deus. E aí, esse emaranhado de deuses, né, foi sendo destruído por conta da ciência, que a ciência foi evoluindo, o homem foi deixando de acreditar nesses deuses falsos. É uma pena que aí, muitas vezes, as pessoas que foram se livrando dessas ideias de deuses falsos foram também abandonando a ideia de um Deus verdadeiro. Mas isso é temporário, é parte do processo. Primeiro o homem deixa de acreditar nessas ideias falsas sobre Deus, para depois encontrar o Deus verdadeiro. E ainda que a perda dessas deidades criadas pelos homens possa momentaneamente nublar a visão espiritual, ela finalmente destrói a ignorância e a superstição, que há muito obscureciam o Deus vivo do amor eterno. Por que obscureciam? Porque o homem atribuía coisas a esse Deus verdadeiro que não eram reais. Muitas vezes a gente encontra trechos na Bíblia que fala: Deus ordenou que entrassem na cidade e matassem todo mundo, criança, jovem, adulto, animais, idosos. É um Deus inventado, claro. Mas aí o homem materialista olha para aquilo e fala assim: está vendo como que um Deus desse pode existir? Mas aquilo é algo que se escreveu sobre Deus, e não o que Deus é de verdade. Existe uma diferença entre o que Deus é, de fato, daquilo que o homem pensa sobre Deus. E o homem primitivo pensava coisas horrendas sobre Deus. Tem um versículo na Bíblia que me machucava muito desde muito cedo, que diz assim: eu sou um Deus zeloso e vingo a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Assim, meu Deus! Já pensou? Eu cometo um erro, ele vai vingar no meu filho, no meu neto, no bisneto, no tataraneto. Né? O homem escrevia essas coisas porque ele olhava para a natureza e ele via que a ação de um pai trazia consequências na vida do filho, do neto, de uma geração inteira. E aí ele via que essas consequências são reais, né? A decisão errada de um pai, de uma mãe, pode trazer consequências para várias gerações. O homem atribuía isso a Deus. Então, assim, essas ideias erradas sobre Deus realmente destruía, né, a possibilidade do homem enxergar o verdadeiro Deus. E muitas pessoas se afastavam. Mas, de acordo com que a ciência vai acabando com essas crenças, o homem, então, terá a oportunidade de conhecer o Deus verdadeiro. É como se, assim, aquele monte de Deus sai da frente, né? Você consegue enxergar o que está de fundo, que é o Deus real.
A relação entre a criatura e o Criador é uma experiência viva. Uma fé religiosa dinâmica, que não se pode sujeitar a uma definição precisa. Isolar parte da vida e chamá-la de religião é desintegrar a vida e distorcer a religião. E é exatamente por isso que o Deus merecedor da nossa adoração espera a nossa fidelidade por inteiro, ou nenhuma. O homem precisa decidir. E decidir o quê? Decidir que, olha, eu quero encontrar Deus. Eu não desisto da minha carreira. Eu quero chegar lá. Aqueles que inventam uma religião sem Deus são aqueles que querem colher os frutos sem as árvores, ter os filhos sem os pais. Vós não podeis ter efeitos sem causa. Apenas o eu sou existe sem causa. É o que a mim parece um grande absurdo quando alguém fala sobre o universo, sobre uma criação tão complexa, mas que não tem um Criador. Para mim não faz sentido isso, né? A própria ciência diz que nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então, de onde surgiu tudo, né? O que há por trás? Quem planejou cada fórmula matemática? Não fomos nós que criamos, nós só descobrimos, né? Quem que criou o pi? Então, por mais que alguns falem sobre a não existência de Deus, é como você dizer assim, olha, estou com fruto aqui, mas a árvore não existe. Não faz sentido, né? Porque não há efeito sem causa. O fato da experiência religiosa implica um Deus. E um Deus assim, de experiência pessoal, deve ser uma deidade pessoal. Vós não podeis orar para uma fórmula química, ou suplicar a uma equação matemática, adorar uma hipótese, confidenciar a um postulado, comungar com um processo, servir a uma abstração, ou manter um companheirismo amoroso com uma lei. Não dá para se relacionar com coisas, né? Se alguém se relaciona com coisa, precisa se tratar, não está muito bem. Nós nos relacionamos com pessoas. É por isso que Deus é uma pessoa, porque senão não haveria relacionamento. O relacionamento como a oração, né? A comunhão, o serviço, o companheirismo, somente com pessoas. É verdade que muitos traços aparentemente religiosos podem surgir de raízes não religiosas. O homem pode, intelectualmente, negar a Deus e ainda ser moralmente bom, leal, filial, honesto e até mesmo idealista. O homem pode enxertar muitos ramos puramente humanistas à sua natureza espiritual básica e assim, aparentemente, provar a sua argumentação em favor de uma religião sem Deus. Mas tal experiência é desprovida de valores de sobrevivência, de conhecimento de Deus e de ascensão a Deus. O enxerto determina a natureza da fruta. Não obstante, o sustento para a vida ser retirado das raízes do dom divino original. O indivíduo que é sabedor de Deus não é um cego para as dificuldades, nem um desatento aos estorvos nos quais esbarra no caminho de encontrar Deus, em meio à ilusão da superstição, da tradição e das tendências materialistas dos tempos modernos. É claro que uma pessoa religiosa, ela não é cega para a realidade, ela sabe o que ela tem que enfrentar todo dia. É a forma como ela enfrenta isso. Não é ignorar que os problemas existem. Não, é enfrentar os problemas. Né? Então, muitas vezes a gente pode até confundir e achar que ser religioso é ignorar tudo. Deixa que os problemas vêm e vão e eles se resolvem sozinhos. Então, eles dependem de nós. Esse é o nosso trabalho, estamos aqui para quê? Exatamente para aprender, para evoluir diante desses problemas que nós temos que resolver, solucionar. É parte do nosso trabalho. Por isso que Deus não vai fazer o nosso trabalho. Isso cabe a nós, né? Nós estamos em um treinamento para nos tornarmos finalitores. Nós estamos no primeiro dia do treinamento. Ainda tem uma carreira muito longa pela frente. E no momento do treinamento, no momento da prova,
Deus não vai vir e fazer o que a gente tem que fazer, né? Tem um ditado que fala que na hora da prova é que o professor se cala, né? Alguém já falou isso em algum lugar. Ele deparou com todas essas ameaças e triunfou sobre elas. A pessoa, né, religiosa, o indivíduo sabedor de Deus. Superou-as pela fé viva e alcançou as terras altas da experiência espiritual, a despeito delas, a despeito da dificuldade. Se a ciência, a filosofia ou a sociologia ousarem ser dogmáticas ao argumentarem com os profetas da religião verdadeira, então os homens sabedores de Deus deveriam responder a um tal dogmatismo injustificado com outro dogmatismo, de visão mais ampla, proveniente da segurança da experiência espiritual pessoal. Se alguém chega e vem com um dogma científico para falar que Deus não existe, está provado que foi o Big Bang, né? Muita gente teve a prepotência de dizer que o Big Bang era a resposta para tudo. Hoje já sabemos que o Big Bang tem sido refutado. Mas se alguém alguma vez utilizar de algum dogma para tentar nos convencer de que Deus não existe, que é só uma ilusão, uma criação humana, nós também podemos usar um dogma contra eles. Eu sei o que experimentei porque sou um filho do eu sou. É a frase que está no livro. E quem é que pode falar de algo que eu vivi, que eu experimentei? Quem pode dizer que não é verdade? Né? E me lembro que Paulo disse, olha, eu não me envergonho porque eu sei quem tenho crido. Isso é uma convicção. E somente uma realidade inqualificável, um absoluto, poderia ousar ser dogmático de um modo coerente. Não tem dogma maior do que o eu sou, do que a fonte de todas as coisas, o Criador. O único que é não causado, né? Que não teve causa. A mais elevada evidência da realidade e eficácia da religião reside no fato da experiência humana. Está no fato de que o homem, naturalmente temeroso e cheio de suspeitas, dotado inatamente com um instinto forte de preservação e aspirando à sobrevivência depois da morte, esteja disposto a confiar plenamente os seus mais profundos interesses do presente e do futuro à guarda e direção do poder de Deus. Interessante, assim, o homem naturalmente, faz parte da nossa natureza ser temeroso e fazer de tudo pela sobrevivência. Nosso instinto de sobrevivência é muito forte. É por isso que estamos aqui, né? Sobrevivemos toda essa guerra evolutiva. E como é que esse homem, tão cheio de suspeitas, tão temeroso, com esse instinto forte de preservação, ele decide confiar a sua vida a Deus? Então ele diz que essa é a mais elevada evidência da realidade e da eficácia da religião. Por conta dessa experiência humana, o homem, mesmo com todo esse instinto, ele decidiu entregar. Por quê? Porque é fato, Deus é um fato. E está presente na experiência humana. A religião nunca é engrandecida por um apelo àquilo que é considerado miraculoso. A busca dos milagres é um recuo de volta às religiões primitivas da magia. Mais uma vez, a busca dos milagres é um recuo de volta às religiões primitivas da magia. Porque a religião não tem relação com fenômenos miraculosos. A verdadeira religião nada tem a ver com supostos milagres. E a religião revelada nunca apontou os milagres como sendo comprovação de autoridade. O ato religioso está ancorado, enraizado na experiência pessoal. Religião, volto a dizer, é o relacionamento do homem com Deus. Não tem a ver com manifestações de supostos milagres do reino material. E a vossa mais elevada religião, a vida de Jesus, foi exatamente uma experiência pessoal. O homem mortal, buscando a Deus e encontrando-o na plenitude. Sempre que tivermos alguma dúvida de como é isso na prática,
Toda vez que a gente lê um trecho do livro do Dante, fala assim, bom, isso aqui é a teoria, mas como é na prática? É só olharmos para a vida de Jesus. Ele viveu tudo isso na prática. E a gente consegue enxergar. Jesus, ele praticou muitos milagres. Por ser um Filho Criador, e por ter nele, intrínseco a ele, o poder de criação. Então, para um Filho Criador, tudo que ele deseja tudo se torna fato. Se ele desejar algo, aquilo acontece. Por conta dele ter o poder de um Filho Criador. Né? Não acontece com a gente. Né? Jesus, quando ele não tinha essa consciência, quando era criança, ele estava brincando no alto no segundo andar da casa, e veio de repente um vento muito forte, jogou muita poeira, entrou areia nos seus olhos, e ele foi tentar descer a escada e ele rolou a escada abaixo. Né? E aí uma das coisas que o livro fala é por que nenhum anjo o protegeu, né? Porque os anjos não fazem essa interferência no reino material, no mundo material. Jesus tinha 12 legiões de anjos que o acompanhavam. Estavam todos ali. Não podia fazer nada. Não tinha o que fazer. Né? Então, assim, para mostrar que essas interferências do reino espiritual na vida material, elas não ocorrem. Né? Às vezes a gente se livra de um acidente por um triz, né? E às vezes a gente se envolve em um acidente por um triz. E são coisas da vida material, mas não tem um reino espiritual, alguém diz, nossa, fui salvo por um anjo nesse acidente. Isso não acontece. Então a vida de Jesus é um exemplo. Jesus, ele teve uma vida muito difícil. E as consequências que ele colheu na sua vida estão relacionadas ao mundo material. Por ele estar em um planeta que havia sido rebelado, um planeta que teve a falha adâmica, ele nasceu numa nação que estava sendo dominada pelos romanos, né? Ele nasceu numa família pobre, então tudo isso trouxe consequências para a sua vida. Não é porque Jesus vibrava frequências negativas e atraía coisas ruins para si. Não, é porque coisas ruins acontecem, assim como coisas boas. Vivemos num mundo material no qual nós lidamos com as consequências do mundo material. E nesse mundo material, doenças acontecem. Algumas pessoas são assoladas pela doença, umas morrem, outras não. Não existe um Deus escolhendo quem vai morrer agora. Vamos ver, aquele pegou Covid, eu vou salvar aquele ou aquele? Então, assim, não, depende das condições, do organismo de cada um, de como vai enfrentar, né, esse ataque, essa infecção. Algumas pessoas conseguem superar, outras não. Não dá para imaginar que exista um Deus determinando. Outro dia, uma grande discussão aconteceu por conta da morte da Marília, né, a cantora. Mas tudo tem sua hora, tinha que acontecer. Como se Deus estivesse determinando, né, o momento de cada pessoa morrer. Então, assim, nós precisamos nos livrar dessas crenças, porque são crenças comuns da religião primitiva. Superstições, misticismo. E as coisas acontecem, são consequências da realidade material. E na vida de Jesus foi assim também. A morte dele na cruz é uma consequência. Ele ousou enfrentar os poderosos da época, ousou contrapor os líderes religiosos, e eles mancomunaram contra ele e armaram, acusaram de um crime que ele não cometeu, e ele acabou morto na cruz. Ele não tinha que morrer para salvar a humanidade, derramar o sangue pelo perdão dos pecados da humanidade. Mas aconteceu, assim como acontece com muitas pessoas, aconteceu com muitos dos seus discípulos. Quantos outros morreram na cruz? Quantos outros depois de Jesus morreram na fogueira ou jogados aos leões? Né? E nenhum deles tinha uma missão de morrer pela humanidade. É porque
nós vivemos nesse mundo material. Esse mundo material tem suas próprias leis, suas próprias normas, e nós temos que saber lidar com essas, né, com essas adversidades. Então, a vossa mais elevada religião, a vida de Jesus, como eu disse, na prática, é só olhar para a vida de Jesus, foi exatamente isso, o homem mortal buscando Deus e encontrando. Essa é a grande missão de Jesus. Durante uma vida curta na carne, enquanto na mesma experiência humana, surgiu Deus buscando o homem e encontrando-o para a plena satisfação da alma perfeita da supremacia infinita. E isto é religião, sendo mesmo a mais elevada religião já revelada no universo de Nébado, a vida terrena de Jesus. As tendências religiosas das raças humanas são inatas, está dentro de nós. O espírito da adoração, que é um dos 7 espíritos ajudantes da mente, vai sempre estimular a mente humana para que ela pratique a religião, que ela que busque Deus. O homem sempre vai olhar para o alto e falar assim, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual o sentido da vida, para onde eu vou, existe alguém que me criou, existe uma vida após a morte? Desde muito cedo o homem fazia essas perguntas. E ele buscava respostas no ambiente que ele tinha, na natureza. Então as tendências religiosas são inatas, elas são manifestadas de um modo universal e têm uma origem aparentemente natural. As religiões primitivas são sempre evolucionárias na sua gênese. À medida que a experiência religiosa natural continua o seu progresso, revelações periódicas da verdade pontuam o fluir da evolução planetária. Que o livro de Urântia é um exemplo de uma revelação, né? E essas revelações ocorrem de tempos em tempos. O livro de Urântia é a 5ª revelação, nós já tivemos outras 4, que foi o príncipe planetário, depois nós tivemos a vinda de Adão e Eva, depois Melquisedeque, depois Jesus, e agora recebemos o livro de Urântia. Em Urântia hoje há 4 espécies de religião. A religião natural, evolucionária, que é a primeira que surge. Depois a supranatural, ou da revelação, que são aquelas trazidas por seres celestiais. A religião prática ou corrente é um misto, uma mistura de vários graus de religiões naturais e supranaturais. E as religiões filosóficas, aqueles movimentos filosóficos, teológicos, como algumas instituições como conhecemos, né? Ainda que a vossa religião seja uma questão de experiência pessoal, é muito importante que vós devesseis ser expostos ao conhecimento de um vasto número de outras experiências religiosas, as interpretações diversas de mortais diversos, com a finalidade de que possais impedir a vossa vida religiosa de tornar-se egocêntrica, circunscrita, egoísta e antissocial. Talvez seja por isso que nós estejamos aqui, né? São eventos como esse que a gente tem a oportunidade de conversar e ouvir a experiência de outras pessoas, a visão de outras pessoas, a interpretação. O racionalismo erra quando assume que a religião é, em primeiro lugar, uma crença primitiva em alguma coisa e que então é seguida de valores, de busca de valores. É o contrário, a religião é uma busca de valores e depois que surge o sistema de crenças interpretativas. O impulso vem de dentro, pelo espírito da adoração, que imprime no homem o desejo de encontrar Deus, de se conectar. Esse desejo é primeiro essa busca, a busca de valores, valores espirituais. Depois vem a tentativa de explicar isso. Aí vem todo o sistema de teologia. A religião persiste a respeito das mudanças evolucionárias nas crenças religiosas. A teologia não produz religião. É a religião que produz a filosofia teológica. Como eu disse, né? Primeiro surge a busca, depois a tentativa de explicar essa busca. O fato de que religiosos tenham acreditado em tantas coisas que eram falsas não invalida a religião, pois esta é fundada no reconhecimento de valores e é validada pela fé da experiência religiosa pessoal. Eu já tinha falado sobre isso antes, né? O fato de a gente encontrar aqueles elementos de erro nas religiões não invalida a religião, né?
A religião, então, baseia-se na experiência e no pensamento religioso. A teologia, a filosofia da religião, é uma tentativa honesta de interpretar aquela experiência. A religião é funcional na mente humana e tem sido consubstanciada na experiência antes do seu aparecimento na consciência humana. Então, antes que o homem tivesse consciência de que tinha alguma religião, e ele já estava vivendo a religião. Antes disso, antes da consciência de que se tem uma religião, a pessoa... Porque a busca começa antes. Quando a pessoa tem consciência de que tem uma religião, é porque ela já encontrou algum caminho. Ela encontrou alguma trilha. Estava, né, como a gente estivesse no meio do mar, de repente encontramos a trilha. Falei, opa, agora encontrei um caminho. Não é porque encontrei o caminho que a partir de agora eu estou praticando a religião. Não. A busca começou quando você estava buscando o caminho, procurando essa trilha. E o livro diz que uma criança já existe cerca de 9 meses antes de experimentar o nascimento. Então o nascimento é um evento, mas que a existência dela já começa antes. O nascimento da religião não é súbito. É uma emergência gradativa. Entretanto, mais cedo ou mais tarde, há o dia do nascimento. Vós não entrareis no reino do céu, a menos que tenhais nascido novamente, nascidos do Espírito. E assim como o Henrique também buscou uma imagem, né, ele falou assim, olha, não existe uma imagem para a alma, né? Também não encontrei. Então usei aquela imagem ali, do embrião, porque o livro fala que a alma é o nosso embrião cósmico, né? Nós estamos gerando agora aquilo que a gente vai ser na vida após a morte. A nossa nova realidade. Interessante isso aqui, porque me veio uma ideia na hora que eu estava apresentando, é que fugiu agora. Ah, sim, lembrei. É que se a gente tivesse esse embrião aqui, todo formado e pronto para nascer, a gente poderia nascer direto em Jerusalém. Por que a gente passa por 7 mundas mansões? É porque esse embrião aqui, ele não está pronto. Às vezes ele é tão fraco, raquítico, assim como uma criança que nasce prematura, precisa passar vários dias ou até alguns meses numa incubadora, porque ela é tão frágil que ela não é capaz de viver fora da incubadora. Então eu entendo que as pessoas que conseguem gerar a sua alma e que esse embrião esteja preparado para nascer, ao ser ressuscitado, ela iria direto para os mundas mansões, direto para Jerusalém. Nós passamos pelos mundas mansões exatamente porque nós temos que ainda continuar formando esse embrião. Então é o nosso desenvolvimento aqui que determina em que grau nós vamos ser ressuscitados lá. Algumas pessoas passarão apenas 10 dias no primeiro mundo, se tiver avançado, né, espiritualmente. Então, a alma que está sendo formada seria, então, a nossa realidade. É o que vai dar continuidade à nossa existência do lado de lá. E aí, se a gente tiver muito raquítico, a gente vai precisar ficar na incubadora por algum tempo, até que a alma seja formada totalmente. A religião... Alguém comentou? O livro diz que a alma ela é uma nova realidade que nasce mesmo e ela é gerada da união do ajustador com a mente. E o livro ainda fala assim, o ajustador é o pai dessa nova criança e a mente é a mãe. E então é como a união de um homem ou mulher pode gerar um filho. A união entre o ajustador, que é espiritual, com a mente, que é material, gera um ser híbrido, que não é nem totalmente espiritual, mas não é meramente material. Está ali... nós ainda precisamos disso por conta a gente precisa disso ainda por conta do nosso status, né? Nós não estamos prontos para chegar nos mundos das mansões, em Jerusalém. Mas no mundo em luz e vida, mesmo que sejam pessoas humanas como nós, carnais, materiais, de origem animal,
mas elas vão viver até seus 500 anos, elas vão ter um sistema de governo, um sistema religioso, um sistema de vida totalmente diferente, né? Já não haverá mais doenças, haverá uma só língua, uma só religião, um só governo. Então, é um mundo utópico, é um céu na terra. Então, essas pessoas, mesmo de origem animal, elas irão para Jerusalém, não vão mais passar pelos 7 mundos das mansões, porque elas tiveram tempo nessa vida para poder construir a sua alma. Por isso que eu dei o exemplo de que, como a gente não tem condições de gerar alma totalmente, a gente precisa passar por esses 7 mundos das mansões para corrigir as deficiências. Continuando então. Muitos nascimentos espirituais são acompanhados de muita angústia de espírito, assim como acontece com os nascimentos naturais, né? O livro está sempre fazendo essa comparação. E marcado por perturbações psicológicas, do mesmo modo que muitos nascimentos físicos são caracterizados por um trabalho difícil e outras anormalidades no parto. Da mesma forma, algumas pessoas têm dificuldade no momento de nascer, às vezes levam horas para nascer, né? Causa muito sofrimento. Outros não, o parto é rápido, fácil. O nascimento espiritual também, o livro diz que é assim. Algumas pessoas passam pela experiência do novo nascimento sem muita anomalia, muita dificuldade. Outros não, às vezes passam anos guerreando, né? Não querendo nascer, por assim dizer, e batalhando consigo mesmo, batalhando contra a verdade, recusando, desistindo, mas ali tem uma busca querendo, continua lutando. Às vezes conheço pessoas que às vezes começam a ler o livro, se revolta com ele, põe numa prateleira, não aceita aquilo, não aceita desconstruir aquelas verdades que ele tinha. Aí depois de alguns anos ele volta a ler e fala assim, acho que agora eu estou preparado para fazer as mudanças necessárias. Então, tem esse processo. Outros nascimentos espirituais são um crescimento natural e normal de reconhecimento de valores supremos, com o enaltecimento da experiência espiritual, ainda que nenhum desenvolvimento religioso ocorra sem um esforço consciente e positivo de determinação individual e pessoal. Aquilo que é denominado o nascimento da religião não é associado diretamente às experiências chamadas de conversão, que geralmente caracterizam os episódios religiosos que ocorrem tardiamente na vida, em resultado de conflito mental, de repressão emocional e de altercações temperamentais. Às vezes a gente passa por essas experiências, mas não significa que é naquele momento ali que houve o nascimento da religião. Pode ser em algum momento anterior ou em algum momento posterior. No entanto, essas pessoas que foram criadas de tal modo pelos seus pais, que cresceram na consciência de serem filhos de um Pai Celeste amoroso, não deveriam olhar de soslaio para os seus semelhantes mortais que só puderam atingir essa consciência de amizade com Deus por intermédio de uma crise psicológica. Algumas pessoas vão passar a vida inteira, às vezes muitos anos, até se encontrar com Deus, entre aspas. Conseguir uma paz espiritual em relação à religião. Muitos vão lutar muitos anos contra isso. Outros não, às vezes são criados num lar religioso, aprendem isso dos pais. E essa transição é natural. Os primeiros impulsos de natureza moral em uma criança nada tem a ver com sexo, culpa ou orgulho pessoal, mas tem sim a ver com os impulsos da justiça, da retidão e os desejos de bondade. Achei interessante aquela imagem ali, né? A pureza da criança tentando ajudar. Todo ser humano experimenta muito cedo algo como um conflito entre a sua busca pessoal e os seus impulsos altruístas. E muitas vezes a primeira experiência de consciência de Deus pode ser alcançada em resultado da busca de ajuda supra-humana. Na ausência de ensinamentos errôneos, a mente da criança normal move-se positivamente quando surge a consciência religiosa que a leva na direção da retidão moral e do servir social. Mais do que negativamente, fugindo do pecado ou da culpa. Porque a criança nem tem noção, né, de pecado, de culpa. Então, assim, pode haver ou não conflito no desenvolvimento da experiência religiosa, mas estão sempre presentes as inevitáveis decisões, o esforço e a função da vontade humana.
A escolha moral é acompanhada, usualmente, por conflitos morais maiores ou menores. E esse primeiro conflito na mente da criança dá-se entre escolher pelo egoísmo ou pelo altruísmo. O ajustador do pensamento, ele não desconsidera os valores da personalidade, as escolhas da pessoa, mas ele opera para colocar uma ligeira preferência no impulso altruísta. Esse é a nossa ajuda, né? O ajustador vai nos indicar sempre o caminho altruísta. Então a gente já tem essa sugestão interna. Quando um ser moral escolhe não ser egoísta, ao deparar com o impulso de ser egoísta, esta é a experiência religiosa primitiva. Essa primeira escolha já é parte da experiência, já é dar um pouco, está dando ouvidos àquele impulso do ajustador, àquela sugestão. Nenhum animal pode fazer essa escolha. Tal decisão não só é humana, como é religiosa. Ela abrange o fato de se ter consciência da existência de Deus. Então, quem imaginaria que o ato de um atleta, numa corrida, ele sacrifica a sua própria posição na corrida para ajudar um colega que se machucou? Quem imaginaria que isso é um ato de religião? Né? A gente fala em religião, lembra de igrejas, de templos, de, né? Regras, doutrinas, dogmas, coisas assim. Eu vou pular isso aqui. O homem tende a identificar o impulso de atender às próprias necessidades do seu ego, com o seu eu, consigo próprio. E ao mesmo tempo inclina-se a identificar a vontade de ser altruísta com alguma influência exterior a ele próprio. Que influência é essa? Deus, né? E esse julgamento de fato está certo, pois todos os desejos altruístas têm a sua origem no ajustador do pensamento. A consciência humana correlaciona o impulso do monitor espiritual com a tendência de ser altruísta, de pensar fraternalmente. Ao menos essa é a experiência primeira e fundamental na mente da criança. Quando a criança em crescimento não tem êxito em unificar a sua personalidade, a tendência altruísta pode tornar-se tão superdesenvolvida a ponto de causar um prejuízo sério ao bem-estar. Mais uma vez, o livro traz essa questão do equilíbrio, né? Se não trabalhar o amor próprio, também o interesse da própria pessoa, se ela viver só do altruísmo, ela pode causar sérios problemas à própria vida. De viver em função do outro e não resguardar a própria segurança, o controle de si mesmo. Então é sempre um equilíbrio, até mesmo entre altruísmo e egoísmo é sempre um equilíbrio. Uma consciência mal orientada pode tornar-se responsável por muitos conflitos, preocupações, tristezas e um sem fim de infelicidades humanas. O verdadeiro impulso religioso tem a sua origem nas presenças genuínas de espíritos ativando a vontade de ser não egoísta. A religião em evolução requer que o indivíduo faça algum sacrifício pessoal pelo bem do seu grupo social. Requer que ele faça alguma coisa para deixar os outros mais felizes e melhores. No fim das contas, a religiosidade está destinada a tornar-se o serviço de Deus ao homem. O serviço a Deus e ao homem. Obrigado. Essa imagem aqui, não sei se vocês viram, recentemente teve um acidente lá, bem próximo da minha cidade, eu moro em Batatais, e um grupo de pessoas, tanto da minha cidade quanto da cidade vizinha Altinópolis e de Franca, eles foram fazer um treinamento numa caverna, e aí houve um desabamento, e as 9 pessoas que eram da minha cidade morreram, porque um grupo de Batatais estavam todos juntos e foi exatamente onde houve o desabamento. E assim, o que me chama a atenção nessa imagem tinha acabado de haver desabamento, estava chovendo e o corpo de bombeiros, um outro grupo de pessoas entraram para salvar aqueles que estavam soterrados, ou tentar salvar. Então assim, o que faz o ser humano, né? Arriscar a própria vida para salvar a vida do outro. Isso tudo é parte do impulso divino. O desejo altruísta de sacrificar a própria vida ou colocar a própria vida em risco para salvar a vida de um outro. A religião está destinada a mudar o meio ambiente do homem, mas grande parte da religiosidade encontrada entre os mortais hoje tornou-se impotente para realizar isso.
o que nós olhamos, né, as religiões hoje do mundo, elas estão com seus interesses basicamente alinhados com a questão materialista. Então, dificilmente vai mudar o meio ambiente do homem no cenário que se encontra hoje. Lembrai-vos de que na religião de todas as épocas, a experiência suprema é o sentimento a respeito dos valores morais e dos significados sociais, e não o pensamento a respeito dos dogmas teológicos ou das teorias filosóficas. A religião evolui de acordo com que o elemento magia é substituído pelo conceito da moral. A diferença característica entre uma ocasião social e uma reunião religiosa é que, ao contrário da secular, a ocasião religiosa é permeada pela atmosfera da comunhão. Eu vou passar alguns slides, porque o nosso tempo está bem esgotado. Depois eu vou disponibilizar o material. Esse ponto aqui eu gostaria de falar é que Deus lida com o homem, seu filho, na base não da virtude e nem do mérito. Isso é interessante porque às vezes as pessoas pensam que você precisa fazer algo para Deus para ganhar a salvação. Mas na verdade a salvação não é porque nós fizemos algo ou porque passamos a merecer algo. Porque nenhum dos homens, nenhuma das criaturas merecem, né? Se fosse pelo mérito, ninguém seria salvo. A salvação é por uma doação, é uma generosidade de Deus para com o homem. Então não importa aquele que está mais baixo nessa escada da religião e aquele que porventura esteja mais alto, num degrau acima. Isso pouco importa, porque olhando de fora, todos estão muito lá embaixo. Isso me faz lembrar a parábola do filho pródigo, que quando o filho volta, o pai não questiona ele. O que você fez? Para onde você foi? Cadê o meu dinheiro que você levou? Né? Me devolve tudo que você... Não é por mérito. Ele simplesmente abraça o filho, recebe, porque ele sabe que o filho voltou. Simplesmente, o ato de voltar, de se direcionar. Então não importa em que caminho a gente esteja, no momento que a gente muda a rota em direção a Deus, já está no caminho. Não importa a distância. Porque nós estamos distantes mesmo, todos nós. Né? A outra parábola que me chama muita atenção é dos trabalhadores da vinha, em que Jesus contou que um dono de um grande produtor de vinho, ele saiu à procura de trabalhadores. Ele saiu de manhã, encontrou algumas pessoas no centro da cidade e falou: olha, eu preciso de trabalhadores para minha vinha. Eu pago 1 denário por dia. Eu falei assim: eu quero. Então pode ir trabalhar em tal lugar. Continuou procurando, às 9 da manhã, ele encontrou mais trabalhadores, mandou para a vinha. Ao meio-dia ele encontrou mais trabalhadores, ofereceu 1 denário, mandou. E aí no finalzinho da tarde, tipo 5 da tarde, já no final do expediente, ele encontrou mais trabalhadores e mandou para a vinha. E aí na hora que ele foi fazer o pagamento, ele organizou aqueles que haviam chegado por último. Os que tinham chegado ali no finalzinho do expediente, e pagou 1 denário. E foi pagando 1 denário a todos. E aqueles que haviam começado cedo reclamaram: mas eu comecei a trabalhar de manhã, o cara chegou aqui 5 da tarde, está recebendo 1 denário. Essa parábola que Jesus contou é para expressar exatamente isso aqui. Que o relacionamento de Deus com o homem não é pelo mérito. A salvação pode vir no último instante, como aquele ladrão que estava preso à cruz. O que ele fez de mérito, a não ser olhar para Jesus e pedir: me salve. Né? Então, Deus não se relaciona com o homem na base da virtude ou do mérito, mas em reconhecimento à motivação do filho, o propósito, a intenção. E é por isso que lá no documento 39 diz que as chaves do reino dos céus são sinceridade, e mais sinceridade, e mais sinceridade ainda. Então, isso é que abre as portas do reino dos céus. É o quanto o homem está sendo sincero. Deus julga o homem pelas suas intenções, não necessariamente pelos atos. É claro que os nossos atos é que demonstram as nossas verdadeiras intenções. Né?
Mas o homem olha para o outro e julga pela aparência, apenas pelo que ele consegue enxergar, e não pela verdadeira intenção. Essa motivação vaidosa vai receber aquela frase, né? Que a gente lê assim, da outra parábola que fala que ele... eu não vos conheço, né? A face de... mas eu estava no templo, eu pregava, Sim, mas qual era a sua motivação? Bom, pessoal, para encerrar, eu tirei esse documento aqui, que o desafio religioso desta época é dirigido àqueles homens e àquelas mulheres que, pela sua visão ampla e voltada para o futuro, e pelo discernimento da luz interna, ousarão construir uma nova e atraente filosofia de vida, partindo dos conceitos modernos, sutilmente integrados da verdade cósmica, da beleza universal e da bondade divina. Então, cabe a cada um de nós colocar um tijolinho aí na construção dessa nova religião, né? E quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu estava tentando conectar religião e o sentido da vida, e tentando entender onde é que as coisas se conectavam. E eu fui tendo dificuldade de fazer isso, até descobrir que o sentido da vida é a religião. O sentido da vida é o propósito que o homem tem de encontrar Deus. Não há outro sentido, senão tudo se acaba. Se não houver esse encontro entre Deus e homem, a história desse homem, dessa personalidade, ela vai perder aquela individualidade. Eu não quero que a minha experiência seja apenas incorporada pelo Supremo, eu quero que a minha experiência acompanhe comigo, né, todo o trajeto, eu quero chegar lá. Então esse é o sentido da vida. E religião é nos conectar a Deus, né, e dar mais sentido a essa existência. Muito obrigado.